Você já parou para pensar quais são os 5 erros que a maioria das pessoas cometem e que assim prejudica de uma forma considerável o resultado delas no Enem? É exatamente sobre isso que eu vou falar para vocês nesse vídeo. E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo e nesse vídeo eu vou estar listando para vocês 5 erros que a maioria das pessoas comete no Enem e que eu, assim como a maioria delas, também cometi quando eu fiz o Enem. Na verdade, esses erros eles não são justamente apenas com a prova, não são apenas na prova, mas são erros de todo o contexto da prova, que são desde o início da preparação, desde toda a preparação até de fato na hora da prova. Então vamos estar conhecendo aí quais são esses 5 erros. O primeiro erro, que para mim é o principal deles, é você não levar o seu ensino médio a sério. Por que não levar o seu ensino médio a sério, Eduardo? Basicamente o seguinte, o que é o Exame Nacional do Ensino Médio? O Enem. Basicamente o Enem, ele é o exame que testa os seus conhecimentos obtidos ao longo do seu ensino médio. Então se você não leva o ensino médio a sério, se você não leva esse estudo ao longo de todo o ensino médio, desde o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano para quem faz ensino técnico, você está perdendo tempo de estudar para o Enem. Se você não leva a sério, se você não estuda, se você não obtém cada conhecimento que você aprende ao longo do ensino médio, isso vai te prejudicar na hora de aplicar esses conhecimentos no Enem. Então, por isso, esse é o nosso principal erro. Por isso que esse é o nosso principal problema. Se você levasse todo o seu ensino médio a sério, desde o primeiro ano, principalmente estudando bem, estudando detalhadamente tudo, entendendo bastante sobre tudo aquilo que você aprende, com certeza isso facilitaria muito o seu resultado na hora da prova, até mesmo se você quiser medicina. Por quê? Porque você vai ter uma base muito boa. Então, por isso, não levar o seu ensino médio a sério, isso prejudica muitas pessoas e prejudicou a mim. Eu, particularmente, não levei nem o terceirão a sério. E isso acabou me prejudicando até mesmo na faculdade. Então, esse tipo de atitude que a maioria das pessoas tem, pensa, na hora da faculdade eu estudo, quando eu precisar eu estudo, isso está errado. Estudar bastante ao longo do seu ensino médio é muito importante. E eu não digo que você tem que passar aí 18 horas por dia estudando e dormindo o restante. Não, você não precisa fazer isso. Mas você ir na aula, prestar atenção na aula, estudar tudo aquilo que o professor fala. Por exemplo, você estuda de manhã e de tarde faz as tarefas, de tarde estuda o que o professor passou de manhã. Isso já é muito bom. Se você fizesse pelo menos isso todos os dias, você já teria uma ótima preparação. Mas o problema é que a maioria das pessoas no ensino médio estuda apenas para a prova. E isso prejudica o desempenho desses estudantes no Enem e também atrapalha depois quando entra na faculdade. Então, por isso, esse é o nosso principal erro. O segundo erro é ter preconceito com matemática básica. Mas, Eduardo, isso é uma coisa muito comum. A maioria das pessoas tem preconceito com matemática básica. Eu concordo plenamente que a maioria das pessoas tem preconceito com matemática básica. Eu não questiono essa afirmação, isso de fato é verdade. Eu dei monitoria de cálculo por 2 anos, que era para estudantes de engenharia, e eu via que até dentro da engenharia, a maioria das pessoas elas tinham preconceito com matemática básica e tinham muita dificuldade. Eu ajudava as pessoas com limite, com derivada, com integral, e eu via que a maioria das pessoas, o problema delas não era no limite, na derivada, no integral. A maioria dos problemas dela era com soma de fração, era com potência, era com fração. Então isso mostra que o principal problema das pessoas é o preconceito com a matemática básica. E para o Enem isso é muito importante. Eu também dou aula para vestibular, também dou aula para pré-vestibular. E eu via que a maioria das pessoas tem preconceito com matemática básica. Coisas assim que não são nem difíceis, que não são complexas, as pessoas nem tentam aprender. Isso é muito prejudicial, isso é muito ruim. Por quê? Porque a maioria das questões, das 45 questões que tem em matemática do Enem, a maioria delas você consegue resolver com matemática básica, você não precisa de coisas avançadas. Então, por isso, você aprender bem matemática básica vai te ajudar muito e te garante um bom resultado em matemática no Enem, porque matemática no Enem é uma área de conhecimento só. E isso é muito importante. Você tem muitos exercícios aí, você tem 45 exercícios só de matemática. Então, por isso, ter preconceito
preconceito com matemática básica é um grande erro da maioria dos estudantes e também é um grande erro da maioria dos universitários, o que é muito prejudicial. O terceiro erro aí para quem está se preparando para o Enem é não fazer as provas anteriores. Gente, a primeira coisa que você tem que fazer quando você vai prestar um vestibular, quando você vai fazer um vestibular específico, quando você vai prestar um concurso, quando você vai fazer uma prova, como é o caso da prova do Enem, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer as provas anteriores. Fazer desde lá a primeira prova até a última prova, você refazer elas, refazer os exercícios, entender como é cobrado determinado conteúdo, entender como é o modelo de exercícios, entender o contexto de exercícios. Isso é muito importante para você entender qual que é o padrão, entender como eles gostam de cobrar, para na hora de você fazer a prova, na hora de chegar a sua hora do vamos ver, você já entender qual que é o modelo de cobrança desses exercícios. Então, refazer as provas anteriores é muito importante. E eu vejo aí pessoas que têm preguiça de refazer, ficam apenas nas apostilas dos cursinhos, ficam apenas nos exercícios dos livros escolares. Isso está errado. Você tem que pegar, ir até o site do INEP, acessar o site do INEP, baixar a prova, baixar o gabarito e refazer todas as provas, uma a uma. Refazendo essas provas, tanto as reaplicações, as provas normais, o Enem PPL, refazer tudo. Refazendo isso, você já conhece o padrão de exercícios e na hora do vamos ver você já está acostumado a esse padrão, então isso facilita. Mas infelizmente muitas pessoas têm preguiça de fazer isso e isso prejudica muito. Eu diria até que muitas vezes você apenas estudar pelas provas já é muito bom do que você simplesmente ficar decorando muitos conteúdos. Você refazer as provas te ajuda muito. O quarto motivo tem relação com a redação, que é a que muitas pessoas fazem. Estudar apenas o tema, mas não estudar o modelo, a estrutura de redação. A gente sabe aí que a redação do Enem, ela é separada em alguns quesitos. E dentre esses quesitos entra aí o contexto da redação. É importante você ser coerente, é importante você apresentar uma proposta de intervenção, é interessante você apresentar uma solução, é interessante você apresentar bons argumentos, mas estudar apenas os temas não vai te garantir uma nota boa se você não entende bem a estrutura da redação. Então eu vejo aí muitas pessoas na internet, muitas pessoas que estão estudando para o Enem, preocupadas apenas com o tema, preocupadas apenas em decorar frases para o tema, preocupados apenas em decorar coisas para o tema, mas não estão estudando estrutura, mas não estão estudando literatura, não estão estudando as questões gramaticais e acabam perdendo pontos nisso. Então, se você quer ter uma boa nota na redação, se você quer ir bem na redação, não basta apenas decorar redações de temas. É importante que você entenda a estrutura, todos os pontos que são cobrados, todos os pontos que valem nota. Garantindo ótimas pontuações nisso, você consegue ter uma ótima nota geral na redação. Então eu vejo aí que esse é outro problema que muitas pessoas acabam cometendo, que é estudar mais o tema do que a estrutura. Lógico que é muito importante você estudar o tema, estar preparado para os mais diversos temas, mas antes disso é muito importante ter uma ótima noção da estrutura. E por fim, o nosso quinto erro, que é o erro assim que eu diria que não é apenas nem para os estudantes do Enem, é um erro dos estudantes de um modo geral, até mesmo das pessoas que já se formaram, que é procrastinar ao invés de se organizar. Gente, a procrastinação, ela atrapalha muito. Por quê? Porque se você procrastina e não se organiza, você acaba perdendo tempo. Se você mantém uma ótima organização, você tendo organização, definindo horários, definindo metas, definindo pontos para você fazer em um determinado dia, estudar em um determinado dia, isso te ajuda muito a manter uma ótima organização e te ajuda a ter mais horas disponíveis. Por quê? Porque se você se organiza bem, você consegue estabelecer algumas metas e você atinge essas metas, quando você atinge essas metas, você vai acabar tendo tempo livre. E tendo tempo livre, você pode fazer outras coisas, você pode fazer o que você gosta, você pode fazer lazer, você pode jogar, você pode dormir. Então, antes de você querer estudar, antes de você querer fazer alguma coisa, se organize, estabeleça metas, estabeleça horários.
porque fazendo isso, você mantendo essa questão de organização, isso vai te ajudar muito no seu dia a dia e vai te ajudar muito a ter um bom desempenho. A organização ela facilita muito, porque com a organização acabam sobrando horários. Muitas pessoas falam, mas eu não tenho tempo para isso, mas eu não tenho tempo para aquilo. Gente, quando eu vejo aí na internet grandes empresários como o Elon Musk, é um cara assim que ele é mega empresário, ele chefia várias empresas, eu fico pensando, como esse cara ele tem tempo para fazer isso tudo e eu não tenho tempo para estudar e fazer alguma coisa que eu gosto? É óbvio que eu tenho tempo, eu só preciso me organizar para conseguir fazer isso, porque ele é um humano assim como eu. Então, se ele consegue, todo mundo consegue. Basta querer se organizar e estabelecer essa organização. Então, esse também é um grande erro aí que muitas pessoas cometem, que é não se organizar, o que acaba resultando em uma procrastinação. Então é isso, gurizada. Qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui embaixo nos comentários, que com certeza estarei esclarecendo para você. Espero que tenha ficado claro esses 5 erros e não cometa eles. A gente está aí ainda longe do Enem, então tenta já se organizar, tenta já se regrar, porque eu tenho certeza absoluta que isso vai te ajudar muito. E no que tiver ao meu alcance para estar te ajudando, pode contar comigo. Manda aqui nos comentários, lá no Instagram, @ensino-de-potência, que eu vou estar te ajudando. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, porque assim você não perde nenhum vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade. E é claro, deixa aquele like para que esse vídeo tenha mais destaque no YouTube. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, um grande abraço, valeu e até a próxima.